Era uma terça-feira típica de março em Porto Alegre. O calor ainda persistia naquele final de verão, e o ar-condicionado do meu escritório lutava contra os 32 graus que marcavam o termômetro na Avenida Borges de Medeiros. Eu estava revisando um processo trabalhista complexo quando meu celular tocou com um número que não reconheci. Alô, escritório do Dr. Rafael Mendes, atendi de forma automática, como sempre fazia. O silêncio do outro lado durou alguns segundos longos demais. Quando finalmente ouvi a voz, meu sangue gelou. Rafa, sou eu, Lucas. Minha caneta caiu sobre a mesa, fazendo um barulho seco que ecoou pelo escritório silencioso. 12 anos. 12 anos desde que ouvi aquela voz pela última vez. 12 anos desde que meu irmão mais novo destruiu minha família e desapareceu da minha vida como um fantasma. Lucas. Consegui falar, minha voz saindo mais rouca que eu esperava. Eu sei que você não quer falar comigo, ele começou, e pude ouvir que estava nervoso. Mas eu preciso da sua ajuda, mano. Estou numa situação muito complicada. Levantei da cadeira e caminhei até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Pessoas normais, com vidas normais, problemas normais. Não pessoas que ligam para irmãos que traíram depois de mais de uma década de silêncio. Onde você está? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo. Não era isso que eu queria perguntar. Eu queria desligar o telefone, bloquear o número e continuar minha vida. Aqui em Porto Alegre. Voltei faz uns 2 anos, ele respondeu. Rafa, eu preciso de um advogado. O melhor advogado que eu conheço. E esse advogado é você. Fechei os olhos e apoiei a testa no vidro frio da janela. As memórias vieram como uma avalanche, Camila arrumando as malas às pressas, Isabela chorando sem entender por que a mamãe estava indo embora, Lucas evitando meu olhar enquanto carregava as próprias coisas no carro. Do que você está sendo acusado? Perguntei, minha voz profissional tomando o controle. Homicídio culposo. Foi um acidente de trânsito, sua voz tremeu. Rafa, eu não estava bêbado, não estava usando o celular, nada disso. Mas morreu uma pessoa, e a família está pressionando o MP. Eles querem me ver na cadeia. Homicídio culposo. Dependendo das circunstâncias, Lucas poderia pegar de 1 a 3 anos de prisão. Para alguém sem antecedentes criminais, havia chances de conseguir uma pena alternativa, mas precisaria de uma defesa sólida. Por que eu te ajudaria? A pergunta saiu mais áspera do que eu pretendia. O silêncio se estendeu novamente. Quando Lucas falou, sua voz estava carregada de uma dor que eu não esperava ouvir. Porque apesar de tudo que eu fiz, você ainda é meu irmão. E por quê? Porque a Camila está doente, Rafa. Muito doente. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Camila doente. A mulher que eu amei por 8 anos, com quem construí uma vida, que me deu a Isabela. O que ela tem? Perguntei, odiando-me por me importar. Câncer de mama. Estágio avançado, ele respondeu baixinho. Se eu for preso agora, ela vai ficar sozinha. E eu sei que depois de tudo que fizemos, não temos o direito de pedir nada, mas... Pare, interrompi, minha cabeça girando. Só pare de falar. Caminhei de volta para minha mesa e me sentei pesadamente na cadeira de couro que Isabela me deu no Dia dos Pais 2 anos atrás. Minha filha. Como ela reagiria se soubesse que Lucas estava de volta? Que queria minha ajuda. Onde vocês estão morando? Perguntei. Numa kitnet no bairro Cidade Baixa. Não é grande coisa, mas, ele parou, como se percebesse que estava compartilhando detalhes demais. Cidade Baixa. Um bairro boêmio, cheio de estudantes e artistas. Longe do apartamento de luxo no Moinhos de Vento onde Camila morou comigo, longe da vida confortável que ela tinha antes de escolher fugir com meu irmão. Lucas,
Eu preciso de tempo para pensar, falei, massageando as têmporas onde uma dor de cabeça começava a se formar. Quanto tempo você precisa? Ele perguntou, e pude ouvir o desespero na voz. A audiência preliminar é na próxima semana. Próxima semana? E você só está me procurando agora? Eu tentei conseguir um advogado particular, mas ele hesitou. A situação financeira não está das melhores. E os defensores públicos estão sobrecarregados. O cara que me foi designado mal olhou o meu processo. Claro. Lucas sempre foi responsável com dinheiro. Mesmo quando trabalhava como gerente de vendas numa concessionária, ele gastava tudo o que ganhava e ainda pedia dinheiro emprestado para os pais. Aparentemente, algumas coisas nunca mudam. Me encontre amanhã às 2 da tarde na cafeteria do Shopping Iguatemi, aquela que fica no segundo piso, falei, tomando uma decisão que ainda não sabia se era certa ou errada. E traga todos os documentos do processo. Tudo, Lucas. Boletim de ocorrência, laudo pericial, testemunhas, tudo. Rafa, eu não sei como te agradecer. Não me agradeça ainda, interrompi. Não prometi nada. Só disse que vou analisar o caso. E Lucas? Sim. Se você estiver mentindo para mim sobre qualquer coisa, se houver algum detalhe que você esteja escondendo, eu descubro. E aí nossa conversa acaba na mesma hora. Eu entendo. Rafa, eu sei que não tenho o direito de dizer isso, mas sinto muito por tudo. Sinto muito mesmo. Desliguei o telefone sem responder. Minhas mãos tremiam ligeiramente quando coloquei o aparelho de volta na mesa. 12 anos de terapia, 12 anos reconstruindo minha vida, 12 anos criando Isabela sozinho, e agora isso. Olhei para a foto na minha mesa, eu e Isabela na formatura do ensino médio dela, há alguns meses. Ela estava radiante, vestindo a beca azul do Colégio Farroupilha, o diploma de melhor aluna da turma nas mãos. Minha filha brilhante, forte, que superou a ausência da mãe e se tornou uma jovem incrível. Como eu ia contar para ela que Lucas estava de volta? O telefone do escritório tocou, me tirando dos pensamentos. Era minha secretária, Joana. Doutor Rafael, a sua filha está na linha 1. Diz que é urgente. Pode passar. A voz alegre de Isabela encheu meu ouvido. Pai, você esqueceu que hoje é quarta-feira? Quarta-feira. Merda. Era o dia que sempre saíamos para jantar juntos, nossa tradição desde que ela tinha 10 anos. Desculpa, pequena. Tive uma ligação que me abalou um pouco. Onde você quer ir hoje? Que tal aquele restaurante japonês na Osvaldo Aranha? O que você gosta? Ela sugeriu. Pai, você está bem? Sua voz está estranha. Isabela sempre foi perceptiva demais para o próprio bem. Mesmo criança, ela notava quando eu estava preocupado com algum caso ou quando as datas importantes se aproximavam, aniversário de casamento, dia que Camila foi embora, dia que o divórcio saiu. Estou bem, sim. Te busco em casa às 7? Perfeito. Te amo, pai. Também te amo, pequena. Depois que desliguei, fiquei olhando para o teto do escritório, tentando processar tudo o que tinha acontecido nos últimos 15 minutos. Lucas de volta. Camila doente. Um processo criminal complicado. E no meio de tudo isso, minha filha, que merecia uma explicação honesta sobre o que estava acontecendo. Peguei meu celular e liguei para a pessoa que sempre me dava os melhores conselhos, minha mãe. Oi, meu filho, Dona Marta atendeu no segundo toque. Como foi o dia? Mãe, o Lucas me ligou. O silêncio do outro lado foi ainda mais longo que o de Lucas. Meu Deus, depois de todos esses anos? Ela finalmente falou. O que ele queria? Contei para ela sobre a ligação, sobre o processo criminal, sobre Camila estar doente. Minha mãe me ouviu em silêncio, como sempre fazia quando eu precisava desabafar. E você vai ajudar ele?
Ela perguntou quando terminei. Não sei, mãe. Sinceramente, não sei. Rafael, você é um homem bom. Sempre foi, mesmo depois de tudo que passou. Mas você também precisa proteger seu coração e o da Isabela. Não deixe que a culpa ou o sentimento de família te façam tomar uma decisão que você vai se arrepender. Ele disse que está arrependido. Claro que disse. Ele precisa de você agora. A voz dela ficou mais firme. Meu filho, perdoar é uma coisa. Expor você e a Isabela a essa situação toda de novo é outra muito diferente. Depois que desliguei, fiquei mais confuso ainda. Minha mãe tinha razão, claro. Ela sempre tinha. Mas havia algo na voz de Lucas, um desespero genuíno que eu não conseguia ignorar. Às 6:30, arrumei as coisas no escritório e saí para buscar Isabela. O trânsito estava pesado na Protásio Alves, como sempre naquele horário, e eu aproveitei para pensar em como abordar o assunto com ela. Isabela morava comigo numa casa em Petrópolis, um bairro tranquilo e arborizado que escolhemos juntos quando ela fez 15 anos. Era importante para mim que ela tivesse um espaço próprio, um lugar onde pudesse convidar os amigos e se sentir independente, mas que ainda permitisse a convivência próxima que sempre tivemos. Quando cheguei, ela já estava me esperando na porta, linda como sempre. Isabela puxou mais a mim na aparência, cabelos castanhos, olhos escuros, altura mediana, mas tinha a personalidade forte da mãe. Aos 17 anos, ela era uma mistura perfeita de determinação e doçura, inteligência e sensibilidade. Pai, você parece que viu um fantasma, ela disse assim que entrou no carro. Mais ou menos isso, respondi, dando a partida. Bela, preciso te contar uma coisa. Mas vamos chegar no restaurante primeiro. O restaurante japonês na Osvaldo Aranha era um dos nossos lugares favoritos. Pequeno, aconchegante, com um sushi man que já nos conhecia e sempre preparava nossos pratos preferidos sem precisarmos pedir. Esperamos a comida chegar para eu começar a conversa. Isabela notou minha atenção e ficou mais quieta que o normal, respeitando meu tempo. Bela, você se lembra do seu tio Lucas? Comecei. Ela parou com o hashi no meio do caminho para a boca. O tio que fugiu com a mamãe? Perguntou, sua voz ficando mais séria. Esse mesmo. Ele me ligou hoje. Isabela colocou o hashi na mesa e me olhou diretamente nos olhos. O que ele queria? Contei para ela sobre o processo criminal, sobre ele precisar de um advogado, sobre Camila estar doente. Isabela me ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais fechada a cada palavra. E você vai ajudar ele? Ela perguntou, ecoando a mesma pergunta da minha mãe. Não sei ainda. Por isso estou te contando. Quero saber o que você acha. Ela ficou alguns minutos em silêncio, brincando com o gengibre no prato. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você ajudar ele, isso significa que eu vou ter que ver a mamãe de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Isabela nunca demonstrou interesse em reencontrar Camila. Nos primeiros anos após a separação, ela perguntava sobre a mãe, mas com o tempo essas perguntas foram diminuindo até desaparecerem completamente. Não necessariamente, respondi. Se eu decidir ajudar o Lucas, seria puramente profissional. Um advogado ajudando um cliente. Mas ele não é qualquer cliente, pai. Ele é seu irmão. E ela é minha mãe, Isabela disse, sua voz carregada de uma maturidade que às vezes me surpreendia. Se você fizer isso, vai mexer com sentimentos que estavam guardados há muito tempo. E você acha que isso é ruim? Ela pensou antes de responder. Acho que você tem o direito de tomar essa decisão. Mas também acho que você precisa estar preparado para as consequências. E eu preciso estar preparada também. Que consequências você imagina? Pai, você passou os últimos 12 anos me ensinando que família não é só sangue. Que família são as pessoas que ficam, que cuidam, que estão presentes.
Vovó Marta é nossa família. Vovô Nelson é nossa família. Tia Lúcia e os primos são nossa família. O Lucas e a mamãe, eles escolheram não ser. As palavras de Isabela me atingiram como um tapa. Ela estava certa, claro. Nos últimos 12 anos, construímos nossa própria definição de família. Meus pais, que ajudaram a criar Isabela. Minha irmã Lúcia, que sempre esteve presente em todos os momentos importantes. Os amigos próximos que se tornaram tios e tias honorários. Mas e se eles estiverem realmente arrependidos? Perguntei. Pai, Isabela me olhou com aqueles olhos escuros que pareciam mais velhos que os 17 anos. Arrependimento não apaga o que foi feito. E não cria obrigação de perdão. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Antes de Isabela subir para o quarto, ela me deu um abraço apertado. Pai, qualquer decisão que você tomar, eu vou apoiar. Mas não se esqueça de que você merece ser feliz. E que já construímos uma vida muito boa sem eles. Naquela noite, fiquei na sala até tarde, olhando as fotos que decoravam a estante. Isabela bebê no meu colo. Isabela dando os primeiros passos. Isabela no primeiro dia de aula. Isabela na formatura do ensino médio. 12 anos de vida construídos do zero, de superação, de amor. E agora Lucas queria que eu arriscasse tudo isso para salvá-lo de um problema que ele mesmo criou. Peguei meu laptop e comecei a pesquisar sobre homicídio culposo no trânsito, jurisprudências, casos similares. Era mais forte que eu. Quando um caso me intrigava, eu não conseguia parar de estudar. 3 horas da manhã, fechei o laptop e fui dormir. Amanhã eu decidiria se Rafael Mendes, o irmão traído, conseguiria separar suas emoções de Rafael Mendes, o advogado. E se 12 anos de terapia e crescimento pessoal teriam sido suficientes para me preparar para esse momento. Acordei na quinta-feira com a sensação de ter dormido apenas alguns minutos. O despertador marcava 6h30, meu horário habitual, mas meu corpo parecia estar carregando o peso de uma década de emoções reprimidas. Tomei um banho mais longo que o normal, tentando clarear os pensamentos sob a água quente. Durante o café da manhã, Isabela desceu já vestida para o colégio, mas percebi que ela também tinha dormido mal. Sempre soube quando minha filha estava preocupada, ela ficava mais quieta, mais observadora. Pai, você decidiu o que vai fazer? Ela perguntou, passando geleia no pão. Vou encontrar com ele hoje à tarde para ver os documentos do processo, respondi. Isso não significa que vou aceitar o caso. Significa apenas que vou analisar. Tá bom, ela disse, mas eu percebi que havia mais coisa na cabeça dela. Pai, posso te pedir uma coisa? Claro. Se você decidir ajudar ele, me conta antes de qualquer coisa acontecer. Eu prefiro estar preparada. Prometi que sim, e Isabela foi para o colégio. Fiquei sozinho na cozinha, tomando meu café e olhando pela janela para o jardim que cuidávamos juntos nos finais de semana. Era nossa terapia, plantar, regar, ver as coisas crescerem. Uma metáfora não muito sutil para como reconstruímos nossa vida. No escritório, tentei me concentrar nos outros casos, mas estava impossível. Joana, minha secretária há 8 anos, percebeu minha agitação. Doutor Rafael, o senhor quer que eu remarque seus compromissos da tarde? Ela perguntou, entrando na minha sala com uma pilha de documentos. Por que você faria isso? Porque em 8 anos trabalhando aqui, nunca vi o senhor tão distraído. E porque sei que quando o senhor está assim, é porque algo importante está acontecendo. Joana tinha 50 e poucos anos, era divorciada e tratava Isabela como se fosse uma neta. Nos conheceu logo após a separação, quando eu ainda estava aprendendo a conciliar trabalho e paternidade solo. Ela se tornou muito mais que uma funcionária, era uma amiga, uma confidente, alguém em quem eu podia confiar completamente. Meu irmão voltou, falei, surpreendendo a mim mesmo com a simplicidade da afirmação. Aquele irmão.
Ela perguntou, franzindo a testa. Esse mesmo. Ele precisa de um advogado. Joana se sentou na cadeira em frente à minha mesa, cruzou os braços e me deu aquele olhar maternal que eu conhecia bem. Doutor Rafael, com todo respeito, mas o senhor está maluco? É o que eu estou tentando descobrir, respondi, rindo pela primeira vez desde a ligação de Lucas. Joana, me responde uma coisa com sinceridade, você acha que eu superei completamente o que aconteceu 12 anos atrás? Ela pensou antes de responder, como sempre fazia com perguntas importantes. Eu acho que o senhor aprendeu a viver uma vida plena e feliz sem eles. Mas superar completamente? Ela balançou a cabeça. Ninguém supera completamente uma traição dessa magnitude. A gente aprende a carregar a dor de uma forma que ela não nos impeça de ser feliz. Então você acha que eu não deveria ajudar ele? Eu acho que o senhor deveria se perguntar por que quer ajudar. Se for por compaixão genuína, tudo bem. Se for porque ainda se sente culpado por algo que não foi culpa sua, aí já é problema. As palavras de Joana ecoaram na minha cabeça o resto da manhã. Por que eu queria ajudar Lucas? Por compaixão. Por curiosidade. Por alguma necessidade masoquista de reviver a dor? Às 2 da tarde, estacionei no shopping Iguatemi com o coração batendo mais rápido que o normal. A cafeteria do segundo piso estava moderadamente movimentada, típico de uma quinta-feira à tarde. Escolhi uma mesa no canto, de onde poderia ver a entrada. Às 2h15, Lucas apareceu. 12 anos mudaram muito pouco sua aparência física. Ele ainda tinha o mesmo rosto jovem, os mesmos cabelos loiros, a mesma altura mediana. Mas havia algo diferente no jeito dele andar, na expressão do rosto. Uma certa gravidade que não existia antes. Nossos olhos se encontraram à distância, e senti um nó na garganta. Por um momento, foi como se voltássemos àquela manhã de maio de 2013, quando eu cheguei em casa mais cedo e encontrei as malas na sala. Lucas se aproximou lentamente, carregando uma pasta de documentos. Quando chegou à mesa, ficamos nos olhando por alguns segundos que pareceram eternos. Oi, Rafa, ele disse, a voz mais baixa que eu lembrava. Oi, respondi, gesticulando para ele se sentar. Ele estava mais magro, percebi. E havia algumas rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Lucas sempre foi o bebê da família, 4 anos mais novo que eu, aquele que todos protegiam. Ver sinais de envelhecimento nele me causou uma estranha sensação de melancolia. Você quer alguma coisa? Café? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Um café está bom, ele respondeu, colocando a pasta sobre a mesa. Fiz sinal para a garçonete e pedimos 2 cafés expressos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 12 anos de coisas não ditas. Você está bem? Lucas finalmente perguntou. Quero dizer, você parece bem. Estou bem, sim, respondi. E você? E ele começou, depois parou e balançou a cabeça. Não, não estou bem. Acho que não estou bem há muito tempo. A garçonete trouxe os cafés, interrompendo momentaneamente nossa conversa. Lucas mexeu açúcar no seu café por muito mais tempo que o necessário, claramente nervoso. Me conta sobre o acidente, falei, decidindo ir direto ao ponto. Lucas respirou fundo e abriu a pasta. Dentro havia uma cópia do boletim de ocorrência, fotos do local do acidente, laudos periciais e outros documentos. Foi no dia 15 de fevereiro, por volta das 11 da noite, ele começou. Eu estava voltando do trabalho, dirigindo pela Avenida Ipiranga. Sinal verde para mim, trafegando na velocidade permitida. Quando passei pelo cruzamento com a Venâncio Aires, um motoqueiro furou o sinal vermelho e colidiu com o lado direito do meu carro. Peguei o boletim de ocorrência e comecei a ler. Vítima, João Carlos da Silva, 28 anos, mototaxista. Morreu no local do acidente devido a traumatismo craniano.
Havia testemunhas? Perguntei. Duas. Uma senhora que estava esperando o ônibus e viu tudo, e o dono de um bar que também presenciou o acidente. Ambas confirmaram que eu estava no sinal verde e que o motoqueiro furou o vermelho. Continuei analisando os documentos. O laudo da perícia confirmava a versão de Lucas, não havia sinais de frenagem do motoqueiro antes do impacto, indicando que ele não tentou parar no sinal. O exame toxicológico de Lucas deu negativo para álcool e drogas. Se você tem testemunhas e a perícia comprova sua versão, por que está sendo processado? Perguntei. Lucas suspirou pesadamente. A família do rapaz contratou um advogado muito agressivo. Eles estão alegando que eu estava com excesso de velocidade, que não prestei socorro adequado, que ele parou, passando a mão pelos cabelos. Eles querem um culpado, Rafa. E eu sou o único vivo nessa história. Entendi a situação. Era um caso típico de homicídio culposo no trânsito onde a linha entre acidente inevitável e negligência criminosa é muito tênue. Mesmo que Lucas estivesse certo em tudo o que disse, um promotor convincente e um júri emocional poderiam condená-lo. Qual é a sua situação financeira atual? Perguntei, sabendo que era uma pergunta desconfortável mais necessária. Ruim, ele admitiu. Trabalho como vendedor numa loja de autopeças no centro histórico. Ganho pouco mais que um salário mínimo. A Camila, ela não consegue trabalhar há alguns meses por causa do tratamento. E como vocês estão pagando o tratamento dela? SUS, principalmente. Alguns medicamentos mais caros a gente compra com a ajuda de uma campanha que os amigos organizaram nas redes sociais. Campanha nas redes sociais. A mulher que um dia morou num apartamento de 3 quartos em Moinhos de Vento agora dependia de vaquinha online para comprar remédios de câncer. A ironia da vida é cruel às vezes. Lucas, preciso te fazer uma pergunta difícil, falei, olhando diretamente nos seus olhos. Por que eu deveria te ajudar? Depois de tudo o que aconteceu, por que eu arriscaria a minha reputação profissional e meu bem-estar emocional para te tirar dessa situação? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo no café que já estava frio. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que eu não esperava. Porque você sempre foi melhor pessoa que eu. Porque mesmo depois de tudo que eu fiz, você é a única pessoa em que eu posso confiar completamente. E porque, sua voz falhou, porque se eu for preso agora, a Camila vai morrer sozinha, e eu não consigo viver com essa culpa também. Também. A culpa do que fizemos com você e com a Isabela, ele explicou. Rafa, não passa um dia em que eu não pense no que fizemos. Não passa um dia em que eu não me odeie por ter destruído nossa família. Senti um aperto no peito. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, tanto ressentimento que eu queria despejar sobre ele. Mas também havia algo mais, algo que eu não esperava sentir, pena. Como foi a vida de vocês nesses 12 anos? Perguntei. Lucas riu amargamente. Você quer mesmo saber? Quero. Foi um inferno, Rafa. Foi um inferno completo, ele disse, a voz ficando mais firme. Nos primeiros anos, a gente pensava que estava apaixonado, que tinha valido a pena destruir tudo por aquele amor. Mas culpa não vai embora com o tempo. Ela só cresce. E a Camila? Como ela lidou com isso? Mal. Muito mal, Lucas balançou a cabeça. Ela nunca perdoou a si mesma por ter abandonado a Isabela. Começou com depressão, depois ansiedade, depois síndrome do pânico. Foram anos de terapia, medicação, internações. Internações? 2 tentativas de suicídio, ele disse baixinho. Uma em 2016, outra em 2019. A segunda vez foi mais séria. Ela ficou quase uma semana na UTI. Senti como se alguém tivesse me socado. Camila, tentando se matar.
A mulher alegre e vibrante que eu conheci na faculdade, que ria alto demais nos cinemas, que dançava descalça na sala de casa quando tocava sua música favorita no rádio. E você? Como você lidou com tudo isso? Bebendo muito. Trabalhando em empregos ruins. Mudando de cidade toda vez que a culpa ficava insuportável, ele admitiu. Rafa, eu destruí não só a sua vida. Eu destruí a minha também. E a dela. E a da Isabela. A Isabela está bem, falei, minha voz saindo mais defensiva que eu pretendia. Ela cresceu, se formou, é uma menina incrível. Eu sei. Eu às vezes vejo as fotos no Facebook da sua mãe. Ela compartilha algumas coisas públicas, Lucas disse, e vi lágrimas se formando nos seus olhos. Ela é linda, inteligente. Exatamente como a Camila era na idade dela. Não fale da Isabela, falei, minha voz ficando mais dura. Você não tem o direito de falar dela. Você está certo, ele concordou rapidamente. Desculpa. Ficamos em silêncio novamente. Eu estava processando tudo o que tinha ouvido. Parte de mim se sentia satisfeito em saber que eles sofreram as consequências dos próprios atos. Mas parte de mim, a parte que 12 anos de terapia haviam desenvolvido, sentia uma tristeza genuína por todo o sofrimento desnecessário. Me responde uma coisa, Lucas, falei. Se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Todo dia eu desejo poder voltar naquele momento e fazer diferente, ele respondeu sem hesitar. Todo santo dia, Rafa. Se eu pudesse escolher entre viver esses 12 anos de inferno ou nunca ter tocado na Camila, eu escolheria nunca ter tocado nela. Mas não é assim que funciona, né? Não, ele concordou. Não é. Peguei os documentos e os coloquei de volta na pasta. Vou analisar o caso com calma, falei. Te dou uma resposta até segunda-feira. Obrigado, Rafa. Sério, muito obrigado, ele disse, se levantando. Lucas, o chamei antes dele ir embora. Uma coisa, se eu decidir te ajudar, isso não significa que eu te perdoei. E não significa que somos irmãos de novo. Significa apenas que sou um advogado fazendo seu trabalho. Eu entendo, ele assentiu. E... Rafa? O que? A Isabela, ela sabe que você está me encontrando? Sabe. E ela não quer te ver. Nem quer ver a Camila. Algo no rosto de Lucas se despedaçou ao ouvir isso. Eu imaginava, ele disse baixinho. Ela tem todo o direito de nos odiar. Ela não odeia vocês, corrigi. Ela simplesmente decidiu que vocês não existem. E sinceramente, Lucas, acho que é melhor assim. Ele assentiu e saiu da cafeteria sem olhar para trás. Fiquei sozinho na mesa, com a pasta de documentos à minha frente e um turbilhão de emoções no peito. 40 minutos depois, estava dirigindo de volta para casa quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconheci, mas algo me fez atender. Alô? Rafael? A voz era feminina, fraca, mas eu a reconheci imediatamente. Camila. Minha voz saiu como um sussurro. Oi, ela disse, e pude ouvir que estava chorando. Você pode conversar comigo alguns minutos? Estacionei o carro na primeira vaga que encontrei. Estou aqui. O Lucas me contou que vocês se encontraram hoje. Ele me disse que você vai pensar em ajudar ele, ela falou, a voz entrecortada pelo choro. Rafael, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas... Camila, pare, interrompi. Não faça isso. Me deixa falar, por favor, ela implorou. Eu preciso que você saiba que se você decidir ajudar ele, não é por mim. Eu não mereço sua ajuda. Eu não mereço nada de você. Mas ele não merece ir preso por um acidente que não foi culpa dele. Camila. E a Isabela? Ela continuou,
como se não tivesse me ouvido. Como ela está? Ela está bem? Ela é feliz? A pergunta me pegou desprevenido. Por um momento, voltei àquela época em que Camila ficava acordada a noite toda quando Isabela estava com febre, em que ela lia histórias toda noite antes de dormir, em que ela chorava mais que a própria filha no primeiro dia de aula. Ela está bem, respondi. Ela está muito bem, Camila. Ela se lembra de mim. Camila, não faça essas perguntas. Não é justo. Eu sei que não é justo, ela soluçou. Nada do que eu fiz foi justo. Rafael, eu estraguei tudo. Estraguei a minha vida, a sua, a do Lucas, a da Isabela. Eu não consigo viver com isso. Camila, você precisa de ajuda profissional. Você precisa se tratar. Eu me trato. Tenho psiquiatra, psicóloga, medicação. Mas algumas coisas não têm remédio, Rafael. Tem, sim. Você só precisa. Eu estou morrendo, ela me interrompeu. O câncer. Os médicos disseram que tenho no máximo alguns meses. Senti o mundo girar ao meu redor. Camila morrendo. A mãe da Isabela, morrendo. Camila. Se você ajudar o Lucas, não é por mim, ela repetiu. É porque ele é uma boa pessoa que cometeu um erro terrível. E porque quando eu morrer, ele vai precisar se perdoar para conseguir viver. A ligação caiu. Tentei ligar de volta, mas o telefone dava desligado. Fiquei no carro, estacionado na rua, tentando processar tudo o que tinha acontecido em um dia. O reencontro com Lucas. A descoberta sobre o sofrimento deles. A ligação de Camila. A confirmação de que ela estava mesmo morrendo. E no centro de tudo isso, a pergunta que não queria calar: o que eu devia fazer? Cheguei em casa naquela quinta-feira completamente exausto emocionalmente. Isabela ainda não havia voltado do colégio, ela tinha aula de reforço de física às quintas, nossa pequena perfeccionista querendo garantir que entrasse na faculdade de medicina com as melhores notas possíveis. Sentei na sala, ainda segurando a pasta com os documentos do caso de Lucas, quando meu celular tocou. Era a minha mãe. Oi, mãe. Oi, meu filho. Como foi o encontro com o Lucas? Típico da Dona Marta. Ela sempre ligava nos momentos exatos em que eu mais precisava conversar. Contei para ela sobre a conversa com Lucas, sobre o estado de Camila, sobre a ligação que ela me fez. Meu Deus do céu, ela suspirou. Essa menina sempre foi complicada, mas isso. Rafael, você não pode se envolver nessa história toda de novo. Mãe, é um caso profissional. Seria apenas isso. Seria. Ela fez uma pausa significativa. Meu filho, você acha mesmo que consegue separar o profissional do pessoal numa situação dessas? Antes que eu pudesse responder, ouvi o barulho da chave na fechadura. Isabela chegando da escola. Mãe, a Bela chegou. Te ligo depois. Isabela entrou na sala já tirando o uniforme escolar, como sempre fazia, primeiro a gravata, depois os sapatos, que ela chutava para qualquer canto. Oi, pai, ela me cumprimentou, mas parou ao ver minha expressão. Você se encontrou com ele hoje? Não era uma pergunta. Isabela me conhecia bem demais. Me encontrei, confirmei. Bela, senta aqui. Preciso te contar algumas coisas. Ela se sentou no sofá ao meu lado, a expressão séria. Contei sobre o encontro com Lucas, sobre os detalhes do processo, sobre como eles viveram todos esses anos. Quando cheguei na parte da ligação de Camila, hesitei. Pai, o que mais aconteceu? Ela perguntou, percebendo minha hesitação. Sua mãe me ligou, falei baixinho. Isabela ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois, levantou do sofá e caminhou até a janela. O que ela queria?
Sua voz saiu mais controlada do que eu esperava. Falar sobre o Lucas. E perguntar sobre você. O que ela perguntou sobre mim? Se você estava bem. Se era feliz. Se lembrava dela. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o jardim lá fora. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor que ela raramente mostrava. Claro que eu me lembro dela, pai. Eu tinha 5 anos quando ela foi embora, não era bebê. Me lembro de tudo. Das histórias que ela contava, das músicas que ela cantava, de como ela me abraçava quando eu tinha pesadelo. Senti meu coração se partindo. Isabela nunca falava sobre as lembranças da mãe. Em 12 anos, ela construiu uma muralha tão sólida ao redor daquelas memórias que às vezes eu chegava a pensar que ela realmente tinha esquecido. Bela. Mas também me lembro do dia que ela foi embora, ela continuou, se virando para me olhar. Me lembro de como ela fingiu que era só uma viagem. Me lembro de como ela mentiu na minha cara quando eu perguntei quando ela voltaria. Ela provavelmente estava protegendo você. Não, pai, Isabela me interrompeu. Ela estava se protegendo. Era mais fácil mentir para uma criança de 5 anos do que explicar que ela estava abandonando a filha por outro homem. A maturidade nas palavras de Isabela me surpreendeu, mas também me preocupou. Aos 17 anos, ela tinha uma compreensão da situação que talvez fosse pesada demais para a sua idade. Bela, você quer falar sobre isso? Quero dizer, sobre seus sentimentos em relação a tudo isso? Pai, eu passei anos fazendo terapia. Você lembra? Ela disse, voltando a se sentar. Eu já processei meus sentimentos sobre a mamãe e o tio Lucas há muito tempo. E quais são esses sentimentos? Indiferença, ela respondeu sem hesitar. Eu não os odeio, pai. Ódio é um sentimento muito forte para desperdiçar com pessoas que escolheram não fazer parte da minha vida. Eu simplesmente não sinto nada por eles. E se eu decidir ajudar o Lucas? Isabela me olhou diretamente nos olhos. Aí eu vou respeitar sua decisão, porque confio no seu julgamento. Mas vou pedir para você não esperar que eu participe dessa história de forma alguma. Claro que não esperaria isso de você. E pai? Ela se levantou para subir para o quarto. Se você decidir ajudar ele, faça pelos motivos certos. Não por culpa, não por obrigação familiar, não por pena. Faça porque você genuinamente acredita que é a coisa certa a ser feita. Depois que Isabela subiu, fiquei sozinho na sala com meus pensamentos. Liguei para meu melhor amigo, Dr. Maurício, com quem divido algumas questões profissionais mais complexas. Maurício, preciso da sua opinião sobre um caso, falei quando ele atendeu. Claro, me conta. Expliquei a situação do processo, sem mencionar que era meu irmão. Maurício me ouviu atentamente e depois deu sua análise. Rafael, baseado no que você me falou, é um caso perfeitamente defensável. Se as testemunhas realmente confirmam que o cara estava no sinal verde e o motoqueiro furou o vermelho, e se a perícia corrobora essa versão, é difícil que o MP consiga uma condenação por homicídio culposo. Mesmo com a família da vítima pressionando? Mesmo assim. No máximo, conseguiriam uma condenação por omissão de socorro, se provarem que ele não prestou auxílio adequado. Mas se ele chamou o SAMU e ficou no local até a chegada da polícia, nem isso cola. E se fosse você? Pegaria o caso? Se fosse um cliente qualquer? Com certeza. É o tipo de caso que a gente ganha dormindo. Por quê? Você está pensando em recusar? É complicado, falei, sem entrar em detalhes. Depois que desliguei, abri meu laptop e comecei a estudar jurisprudências similares. Maurício estava certo, Lucas tinha chances muito boas de ser absolvido, especialmente com uma defesa competente. Mas a questão não era se eu conseguiria ganhá-lo. A questão era se eu deveria. Na sexta-feira pela manhã, tomei uma decisão, ia visitar meu pai.
Dona Marta tinha razão sobre muitas coisas, mas seu Nelson sempre teve uma perspectiva diferente, mais pragmática. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, era sempre certeiro. Encontrei meu pai no quintal da casa em Ipanema, mexendo na horta que ele cultivava há mais de 20 anos. Aos 75 anos, seu Nelson ainda era um homem forte, de postura ereta, cabelos completamente brancos mas olhar firme. Oi, pai. Oi, meu filho, ele se endireitou, tirando as luvas de jardinagem. Que surpresa boa! Quer um café? Sentamos na varanda dos fundos, bebendo o café que minha mãe havia deixado pronto antes de sair para o mercado. Durante alguns minutos, conversamos sobre coisas triviais, o tempo, a horta, os planos de Isabela para a faculdade. Pai, o Lucas me procurou, falei finalmente. Seu Nelson tomou um gole do café, colocou a xícara na mesa e me olhou com aqueles olhos que já tinham visto muita vida. Imagino que não foi uma visita social, ele disse. Contei para ele toda a história. Meu pai me ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente, fazendo perguntas pontuais sobre detalhes do processo. E você quer a minha opinião sobre o que fazer, ele disse quando terminei. Quero. Rafael, vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém, ele começou, sua voz ficando mais séria. Quando vocês eram pequenos, o Lucas quebrou aquela estatueta de cristal que sua mãe ganhará da avó dela. Lembra? Lembrava vagamente. Eu deveria ter uns 12 anos, Lucas uns 8. Ele me implorou para não contar para sua mãe. Disse que ia morrer de vergonha, que ela nunca ia perdoá-lo. Meu pai continuou. Eu disse para ele que íamos resolver juntos. Fomos numa loja, compramos uma estatueta parecida, e eu ajudei ele a trocar sem sua mãe perceber. E daí? Daí que ele nunca aprendeu a enfrentar as consequências dos próprios atos, meu pai disse. Sempre que o Lucas fazia alguma coisa errada, alguém aparecia para salvá-lo. Eu, sua mãe, você. Pai, onde você quer chegar? Quero chegar no ponto que talvez seja a hora dele aprender a se virar sozinho. Seu Nelson me olhou fixamente. Rafael, você tem uma vida boa. Tem uma filha maravilhosa, uma carreira sólida, paz de espírito. Por que você arriscaria tudo isso para salvar alguém que nunca te salvou quando você precisou? Por que ele é meu irmão? É mesmo? A pergunta do meu pai me pegou desprevenido. Meu filho, irmão não é quem nasceu na mesma casa que você. Irmão é quem está ao seu lado quando você precisa. Nesses 12 anos, quem foram seus irmãos de verdade? Pensei na pergunta. Quem esteve ao meu lado quando Camila foi embora? Meus pais. Minha irmã Lúcia. Meus amigos próximos. Doutor Maurício, que me segurou nos primeiros meses quando eu não conseguia trabalhar direito. Quem me ajudou com Isabela quando ela adoeceu com pneumonia e eu entrei em pânico? Quem comemorou comigo suas conquistas, quem chorou comigo nas dificuldades? Você tem razão, pai, admiti. Nesses 12 anos, o Lucas nunca esteve presente. Então por que você quer ajudá-lo agora? A pergunta ecoou na minha cabeça durante todo o final de semana. Na sexta noite, Isabela e eu fomos ao cinema, nossa tradição semanal. Escolhemos uma comédia romântica, algo leve para distrair a mente. Mas mesmo durante o filme, eu me pegava pensando na situação. No sábado de manhã, enquanto Isabela estudava para o vestibular, resolvi visitar o local do acidente. Não sei bem porquê, mas senti necessidade de ver com meus próprios olhos onde tudo aconteceu. O cruzamento da Ipiranga com Venâncio Aires era típico de Porto Alegre, movimentado, com vários pontos comerciais ao redor. Estacionei o carro e caminhei pela área, tentando visualizar a cena conforme descrita no boletim de ocorrência. O bar mencionado no processo ainda funcionava no mesmo local. Entrei e pedi uma água, aproveitando para conversar com o dono, seu João, um homem de cerca de 60 anos que estava limpando o balcão. Bom dia! O senhor está aqui há muito tempo?
Perguntei. Quase 15 anos, ele respondeu, simpático. Por quê? Sou advogado, estou analisando um caso de um acidente que aconteceu aqui em fevereiro. Um carro e uma moto. Ah, sim, eu lembro, seu João ficou mais sério. Foi terrível. O rapaz da moto morreu na hora. Eu vi tudo. O senhor poderia me contar o que viu? Seu João olhou ao redor, verificando se não havia outros clientes, depois se inclinou sobre o balcão. Olha, doutor, eu já dei depoimento para a polícia na época, mas posso repetir para o senhor. O moço do carro estava no sinal verde, tranquilo. O motoqueiro veio em alta velocidade e passou direto no vermelho. Nem freou. Foi uma coisa muito rápida. E depois do acidente? O moço do carro desceu imediatamente, tentou ajudar, chamou o SAMU. Ficou lá até a polícia chegar, colaborou com tudo. Não parecia estar bêbado nem nada do tipo. E a família do motoqueiro? Eles vieram aqui. Vieram, sim, seu João suspirou. Estão sofrendo muito, coitados. Mas eu não posso mentir no que eu vi, né, doutor? O rapaz da moto que cometeu a infração. Saí do bar com mais clareza sobre os fatos. Lucas realmente parecia ser apenas uma vítima das circunstâncias. Mas a pergunta permanecia, e isso justificava eu me envolver na situação? No domingo à tarde, tomei coragem e liguei para minha irmã Lúcia. Ela morava em São Paulo com o marido e 2 filhos, mas sempre foi minha confidente em momentos difíceis. Lúcia, preciso conversar contigo sobre uma coisa complicada. Oi, mano. O que aconteceu? Ela perguntou, imediatamente preocupada. Contei toda a história para ela. Lúcia me ouviu sem interromper, o que já era um sinal de que ela estava levando a situação muito a sério. Rafael, você quer a minha opinião sincera? Ela perguntou quando terminei. Quero. Eu acho que você deveria ajudar ele. Essa não era a resposta que eu esperava. Por quê? Porque você é uma pessoa boa, mano. Porque 12 anos de terapia e crescimento pessoal te transformaram numa pessoa melhor do que era antes. E porque, ela fez uma pausa, se você não ajudar, vai ficar se perguntando para sempre se fez a escolha certa. Mas e se eu me envolver emocionalmente de novo? E se mexer com sentimentos que já estão superados? Rafael, você tem 42 anos. Tem uma filha maravilhosa, uma carreira sólida, uma vida estável. Você não é mais aquele homem destroçado de 12 anos atrás. Se alguém pode lidar com essa situação de forma madura e equilibrada, esse alguém é você. E se a Isabela não conseguir lidar? A Isabela é mais forte do que você imagina. E ela te ama demais para deixar que isso afete o relacionamento de vocês. Segunda-feira chegou mais rápido do que eu gostaria. Passei a madrugada acordado, pesando prós e contras, tentando tomar uma decisão que pudesse viver em paz. Às 9 da manhã, liguei para Lucas. Alô? Ele atendeu no primeiro toque, claramente ansioso. Lucas, sou eu. Vou aceitar o seu caso. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Rafa, é sério? Sua voz estava embargada. Sério. Mas com algumas condições. Qualquer coisa. Fala. Primeira, e isso é puramente profissional. Você é meu cliente, nada mais. Segunda, você vai ser completamente honesto comigo sobre tudo. Se eu descobrir que você mentiu sobre qualquer detalhe, eu abandono o caso na mesma hora. Terceira, Isabela fica fora disso. Nem você nem Camila tentam nenhum tipo de contato com ela. Aceito todas as condições, ele disse rapidamente. Rafa, eu não sei como te agradecer. Me agradeça sendo honesto e cooperativo. Preciso que você venha ao meu escritório amanhã às 2 da tarde. Vamos preparar sua defesa direito. Depois que desliguei,
liguei para Isabela, que estava no intervalo entre as aulas. Pai, você decidiu? Decidi. Vou ajudar ele. Tá bom, ela disse, sem demonstrar qualquer surpresa. Pai, você tomou essa decisão pelos motivos certos? Acho que sim, pequena. Acho que sim. Na terça-feira à tarde, Lucas chegou pontualmente ao meu escritório. Joana o recebeu profissionalmente, mas percebi que ela o analisou com olhar crítico enquanto o conduzia até minha sala. Lucas, senta, falei, indicando a cadeira em frente à minha mesa. Vamos trabalhar. Durante as próximas 2 horas, revisei cada detalhe do caso com ele. Analisei novamente todos os documentos, fiz perguntas específicas sobre a noite do acidente, sobre seu estado emocional, sobre seus relacionamentos pessoais que poderiam influenciar o julgamento. Lucas, me conta sobre sua situação profissional atual, perguntei. Trabalho numa loja de autopeças no centro histórico. Sou vendedor há 2 anos, ganho um salário mínimo e meio, mais comissões quando a coisa anda boa. E antes disso? Foram anos difíceis, Rafa, ele admitiu. Depois que saímos de Porto Alegre, tentamos recomeçar no Rio. Eu trabalhei em várias coisas, vendas, telemarketing, até Uber eu dirigi por um tempo. Nunca conseguimos nos estabilizar financeiramente. Por que vocês voltaram para cá? Lucas hesitou antes de responder. Por causa da Camila. Ela queria morrer perto da família, mesmo que eles não quisessem falar com ela. A família dela sabe que vocês estão aqui. Sabem. Mas não querem contato. Eles nunca perdoaram ela por ter abandonado você e a Isabela. Isso me surpreendeu. Eu sempre pensei que os pais de Camila apoiariam a decisão dela, já que nunca gostaram muito de mim. Lucas, preciso te fazer uma pergunta difícil. Você tem algum vício? Algum problema com álcool, drogas, jogos? Tive problema com bebida alguns anos atrás, ele admitiu. Entre 2016 e 2018, bebi demais. Cheguei a procurar ajuda nos Alcoólicos Anônimos. Estou sóbrio há quase 6 anos. E jogos? Dívidas? Não. Nosso problema sempre foi falta de dinheiro, não má gestão dele. Continuamos conversando sobre os aspectos técnicos do processo. O promotor responsável pelo caso era Dr. Martins, um cara competente mas justo, que eu já havia enfrentado algumas vezes no tribunal. O juiz seria Dr. Silveira, conhecido por ser rigoroso mas imparcial. Quando é a próxima audiência? Perguntei. Sexta-feira, às 2 da tarde. Tá bom. Vou entrar com uma petição pedindo adiamento para ter mais tempo de preparar a defesa. Isso é normal e vai ser aceito. Quanto tempo você precisa? Umas 2 semanas. Quero conversar com as testemunhas pessoalmente, analisar a perícia com mais calma, talvez contratar um assistente técnico para fazer uma contraperícia. Isso vai custar muito caro? Lucas, não se preocupa com dinheiro agora. Vamos resolver o caso primeiro. Depois que ele saiu, fiquei sozinho na sala. Havia tomado a decisão, agora precisava ir até o fim. Joana entrou com processos para assinar. Doutor Rafael, o senhor fez a escolha certa. Não pela família, não pela culpa, mas porque é isso que uma pessoa boa faz. Durante 2 semanas, mergulhei completamente no caso de Lucas. Descobri coisas sobre a vida deles nesses 12 anos que me deixaram pensativo. Camila havia tentado suicídio 2 vezes, viveram em pensões miseráveis, passaram fome. Ela nunca parou de perguntar sobre Isabela, guardava fotos das redes sociais, chorava vendo meninas da idade que nossa filha teria. Na quinta-feira antes da audiência, Dr. Maurício me ligou. Rafael, esse caso é ganho. Não há como o MP conseguir uma condenação. A única coisa que poderia complicar seria se seu irmão não se comportasse bem na audiência. No fórum, Lucas estava apavorado.
A audiência transcorreu bem, duas testemunhas confirmaram que ele respeitava o sinal verde e que o motoqueiro passou no vermelho. Lucas depôs com clareza, demonstrando remorso sem assumir culpa. A sentença saiu na terça seguinte, absolvição. Dr. Silveira reconheceu que o acidente foi causado exclusivamente pela imprudência da vítima. Quando Lucas me ligou, fez um último pedido. A Camila, ela não tem muito tempo. Algumas semanas, no máximo 2 meses. Gostaria muito de ver a Isabela uma última vez. Naquela noite, contei para Isabela sobre a sentença e sobre o estado de Camila. Ela gostaria de te ver uma última vez. Isabela subiu para o quarto. 2 horas depois, desceu. Pai, se você decidir vê-la, eu vou junto. Marcamos no café do mercado, sábado às 3. Quando chegaram, Camila estava irreconhecível, magra, careca pela quimio, olheiras profundas. Mas quando nossos olhos se encontraram, eu a reconheci. Ao ver Isabela, Camila parou no meio do café. Ficaram se olhando em silêncio. Então Isabela abriu os braços e abraçou a mãe. Camila desabou em lágrimas. Durante 2 horas, conversaram sobre memórias antigas, momentos felizes. Camila deu a Isabela um envelope. São cartas. Uma para cada aniversário que perdi, cada Natal, cada momento importante. Quando se despediram, Camila me pediu para acompanhá-la ao carro. Rafael, obrigada por tudo. E preciso te pedir perdão oficialmente. Camila, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso perdoar para seguir em frente. 2 semanas depois, Lucas ligou. Ela morreu hoje de manhã. Foi tranquilo. No enterro, éramos apenas 6 pessoas. Isabela colocou uma rosa branca sobre o caixão. Tchau, mamãe. Obrigada pelas cartas. Lucas se despediu. Vou voltar para o Rio. Não tenho mais nada me prendendo aqui. Foi a última vez que o vi. 3 meses depois, Isabela entrou na medicina da UFRGS. Caminhando pelo campus, ela disse: Pai, nas cartas da mamãe, ela nunca parou de se arrepender. E sempre falava de você com carinho, dizia que eu tinha a sorte de ter um pai como você. Acho que a gente fez a coisa certa em perdoar e permitir que ela morresse em paz. Naquela noite, percebi que Isabela tinha razão. Perdoar não apagou a dor do passado, mas permitiu criarmos uma narrativa diferente, não sobre traição e abandono, mas sobre perdão e recomeço. Isabela subiu para estudar. Antes de fechar a porta. Pai, obrigada por ter me ensinado que perdoar não é esquecer. É escolher ser livre. 12 anos depois da maior traição da minha vida, descobri que defender meu irmão não foi sobre salvá-lo da prisão. Foi sobre salvar a mim mesmo da prisão do ressentimento.